Boa noite a todos que acompanham pela Corinthians TV Play. Vamos dar início à coletiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Normalmente se fala que a perfeição não existe, mas um 5-0 como esse, com o time jogando tão seguro desde o começo, o Cássio praticamente um espectador, posse de bola, chances criadas, tudo que precisa uma equipe fazer, o Corinthians, na nossa, pelo menos na visão aqui de fora, fez. Dá para dizer que foi uma partida perfeita? Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo. Eu acho que dá para dizer que o Corinthians fez um bom jogo, que teve organização, foi uma equipe equilibrada, foi uma equipe que jamais perdeu o controle do jogo, e isso mostra, além de tudo, o trabalho que vem sendo feito, a dedicação dos jogadores, aquilo que a gente vem pedindo ao longo da semana é feito com muito entusiasmo, com muita concentração acima de tudo, e a hora que você chega no jogo você acaba vendo exatamente isso, uma equipe que quer vencer o jogo, mas não quer vencer de qualquer forma, ela quer vencer estando equilibrada em campo, estando organizada em campo. Então hoje eu vi um Corinthians que soube marcar bem, que soube armar, que jogou dos dois lados do campo, que ora Fagner chegava à linha de fundo, ora Fábio Santos. Então aquilo que eu disse ontem na entrevista eu volto a repetir, a recuperação do time me deixa muito feliz, porque eu vejo uma equipe jogando um futebol vistoso, no jogo de hoje fez os gols que nas últimas partidas a gente acabou, de certa forma, desperdiçando as oportunidades. Então hoje, lógico que a gente sai feliz, contente, mas sabendo que ainda não está bom, né? Vamos botar os pés no chão e entender que tudo isso é um processo, e que dentro dessa recuperação da equipe, aos poucos a gente vai chegando onde nós almejamos estar. Olá, Mancini, parabéns pela vitória. Yara Fantoni, da TV Bandeirantes. Eu gostaria de saber, o que o Corinthians apresentou hoje em campo é fruto desse longo tempo de trabalho que você teve para trabalhar com o elenco, focar, em uma concentração, como você disse na última entrevista coletiva. O time chegou e apresentou como você quer que de fato seja em 2021? Boa noite, Yara. Eu acho que é fruto daquilo que vem sendo desenvolvido pelos atletas no dia a dia, né? Você não consegue, de repente, num jogo, pedir numa palestra que antecede a partida, que as coisas sejam feitas de uma maneira e que você veja isso no jogo se não for praticado em exaustão ao longo da semana, né? Então nós temos uma forma, uma metodologia de treinamento onde a gente exige demais, não só eu, mas a minha equipe de trabalho, e todo mundo que vive hoje o Corinthians exige muito um do outro para que dentro de campo a gente possa ver uma equipe jogando futebol alegre, para frente, mas com responsabilidade, sabendo que do outro lado tinha uma equipe forte que vem muito bem no campeonato, mas hoje nós não demos chance a essa equipe, então nós temos que valorizar o resultado, porque nós enfrentamos uma equipe que fez ótimos jogos no campeonato e vem muito bem. Então, diante de todo esse quadro, a gente tem a dizer que o time ele hoje entra em campo sabendo aquilo que tem que fazer. E isso gera muita confiança. Um atleta com confiança, uma equipe com confiança, tem uma possibilidade sempre maior de chegar às vitórias. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, em pouco tempo de trabalho, você recuperou jogadores e acho que você recuperou ainda mais do que isso. Acho que a vontade do torcedor de assistir aos jogos do Corinthians. Principalmente depois de hoje, uma goleada convincente, 5-0, time jogando em alto nível. A brincadeira dos torcedores, e certamente nos programas esportivos, é que está acontecendo o mancinismo. Aquela brincadeira, não sei se você chegou a acompanhar, você teria 1 minuto para ouvir sobre o mancinismo, aquele tipo de coisa. Eu queria que você contasse quais são os ensinamentos do mancinismo e como é que você lida com essas brincadeiras também que partem da imprensa e principalmente da torcida. Muito obrigado.
Boa noite, João Paulo. Olha, eu levo na boa, eu acho isso bacana, porque é uma maneira que você tem de representar alguma coisa que está acontecendo, né? Lógico que isso não pode de maneira alguma extrapolar, porque é apenas uma brincadeira, mas diante dessa brincadeira tem uma metodologia por trás, tem o dia a dia no clube, tem o cotidiano, a rotina, a disciplina, o respeito. Então isso tudo acaba gerando aquilo que nós vimos hoje em campo e também nos últimos jogos. Eu acho que o Corinthians, ele vem a cada jogo ganhando corpo, ganhando confiança. Por quê? Porque há muita dedicação, há muita preparação em cima de tudo aquilo que está sendo montado em termos de estratégia para o jogo. Então eu não conseguiria pedir aos atletas que realizassem em campo aquilo que não está sendo exaustivamente feito ao longo da semana. Então é uma luta diária, é uma briga, só nós sabemos o quanto é difícil você chegar e ter que arrumar uma equipe que vinha mal na última temporada, mas que felizmente entendeu que dava para reescrever esse livro da temporada, né? E nós estamos realmente dispostos a isso, a pegar, a enxergar os erros, não só aqueles erros do jogo, mas os erros diários, para que aos poucos a gente vá afinando melhor, né? Eu acho que quando você tem a concentração necessária no dia a dia, você tem um desempenho melhor na partida. E isso eu tenho visto já há alguns jogos, eu acho que a equipe vem melhorando bastante. E sobre os atletas que estão se recuperando em campo, isso também é o trabalho do treinador. Tem que ser um dos temas, um dos focos para que você possa desenvolver o trabalho. Ninguém consegue chegar num clube e mudar um elenco ao longo da temporada e nem no final da temporada, né? O mercado não te oferece muita coisa, financeiramente isso fica muito acima do que normalmente a gente tem no futebol, então há necessidade sim, e essa é uma das coisas que eu mais luto dentro do meu dia a dia, é recuperar o atleta, porque que vários atletas subiram de produção, porque eles podem subir de produção, porque eles já mostraram que podem. Então, em cima disso, a gente ataca também o lado emocional, o lado de segurança, o lado de confiança, para que todos eles possam melhorar. Mancini, boa noite. A cada vitória do Corinthians, a gente vai destacando alguns jogadores diferentes. Queria falar um pouquinho do Matheus Vital, jogador que talvez não fosse titular hoje se o Otero tivesse à disposição. Entrou bem, e tem tentado mais chutes para o gol, né? No primeiro tempo ele exigiu uma boa defesa do goleiro do Fluminense, no segundo tempo conseguiu fazer o seu gol de fora da área. É uma coisa que você tem cobrado desse jogador. Ano passado ele fez só 2 gols, não deu nenhuma assistência. É um jogador que precisa aumentar seus números em participação em gol. Você tem cobrado isso dele, tem desenvolvido isso no Vital. E mais uma, por favor, o próximo jogo é contra um time finalista da Libertadores. Isso seria enorme caso o Corinthians não tivesse nessa sequência que está hoje, vindo de uma vitória por 5-0. Você acha que o Corinthians e o Palmeiras chegam iguais para o derby da próxima semana? Obrigado. Boa noite, Marcelo. Eu acho que chegam iguais, porque os dois vivem boa fase, né? O Palmeiras está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores. Então é óbvio que nós vamos enfrentar uma equipe que vem muito bem na temporada, né? O Corinthians ele se recuperou ao longo da temporada, mas eu acho que chegam iguais. É um derby, é um jogo onde envolve muita rivalidade acima de tudo, né? E do nosso lado a gente vai tentar de todas as formas fazer um grande jogo e ser merecedor daquilo que nós queremos, né? Sobre o Matheus Vital é um dos jogadores selecionados a terem especificamente ao término de todos os treinos a sua parte. O que é isso? Alguns atletas, hora que a gente termina o treinamento, eles já têm algumas lições de casa, entre aspas, que são feitas no campo todos os dias. E entre eles há o Matheus Vital, dentro do seu treino específico, tem os arremates de dentro da área e os arremates de fora da área. Por quê?
porque eu encontrei um jogador extremamente capacitado, técnico, com força, mas que eu, ao menos na minha opinião, via que ele não desenrolava bem o último terço do campo, né? Eu acho que ele pode melhorar muito mais e a tendência é que ele evolua e cresça no futebol a partir do momento em que ele fizer mais gols. E para isso ele tem que chutar, ele tem que entrar na área, ele tem que fazer a leitura de jogo. Ele jogando perto de um atacante como o Jô, é óbvio que vai ter espaço, porque o Jô chama muita atenção dos dois zagueiros, então ele tem que saber o momento certo de entrar na área, de finalizar de fora, de usar o Jô e os outros jogadores também como pivô. Então é um cara que bate bem na bola e que felizmente nesses últimos 2 jogos ele acabou fazendo gols e vem de encontro àquilo que diariamente ele faz. Então eu fico feliz, assim como outros atletas também estão com essas lições e certamente vão evoluir, já estão evoluindo dentro daquilo que é proposto. Mancini, boa noite, aqui Plácido BS do Grupo Globo. O jogo de hoje marcou a maior goleada da história do confronto entre Corinthians e Fluminense. Até então, a maior goleada tinha sido 5-1 do Fluminense sobre o Corinthians em 1959. E essa contextualização é para dizer o seguinte: em 2020 o Corinthians sofreu muito com essa tentativa de mudança de filosofia, né? Muito sempre se falou sobre essa questão quando veio o Thiago Nunes e a tentativa do Corinthians passar a ter um jogo mais ofensivo. Quando você assumiu, você mesmo disse algumas vezes que a ideia seria retomar a filosofia original do Corinthians ao longo dessa década, de ter um DNA mais defensivo, se segurar bem ali atrás para daí depois propor o jogo. E é curioso ver que agora o Corinthians está conseguindo alcançar aquele objetivo do início do ano passado. É por aí? Agora você acha que já dá para virar a chavinha e realmente dizer que o Corinthians tem um estilo de jogo mais ofensivo? Boa noite. Boa noite, Plácido. Eu acho que uma coisa acaba levando a outra, né? A partir do momento em que nós chegamos, a gente tinha como meta reorganizar a equipe, recuperar a equipe. E para isso você tem que mexer no plano tático. E quando você olha para uma equipe, você tem que primeiro arrumar o sistema defensivo, né? Porque se você arruma o sistema ofensivo na frente, você não consegue equilibrar as coisas. A partir do momento que você para de tomar gols, você passa a ter mais oportunidades de vencer a partida. Isso não quer dizer que você vai ter mais oportunidades de gol, mas a tua chance de vencer as partidas aumenta. Eu acho que o que aconteceu no Corinthians foi que nós atacamos a parte defensiva primeiro, ajustamos o meio-campo, chegamos na parte ofensiva e, consequentemente, essa equipe passou a jogar melhor e a ter mais oportunidades de gol, porque todos eles sabem jogar, porque nós temos atletas que são muito capacitados, não só dentro das suas funções, mas dotados de uma parte técnica que facilita. Então, quando você arruma a equipe, naturalmente essa equipe vai jogar melhor. E é o que eu estou vendo em campo. Embora a gente não tenha que exigir deles um jogo ofensivo, a equipe é ofensiva por si só, pela escalação que tem e muito mais em cima da característica dos jogadores, né? Então eu acho que uma coisa acabou levando a outra. Como eu sempre digo em todas as entrevistas, eu acho que os ajustes eles vão ser necessários, porque agora, neste momento, a gente entra numa fase de 5, 6 jogos seguidos, e aí gera desgaste, você perde um jogador, perde outro, mas o mais impressionante é que todo mundo do elenco está tendo oportunidade e está dando a sua resposta. Então houve uma recuperação de uma forma geral. Muitas vezes a gente tem isso acontecendo por fases ou por setores. Hoje, felizmente, o Corinthians tem uma equipe que, mesmo aqueles atletas que estão entrando no jogo, já sabem aquilo que tem que ser feito e, felizmente, as coisas têm dado certo. Eu espero que continue assim. Mancini, boa noite. Aqui é Denise do Grupo Globo. O Marcelo Braga já te perguntou um pouquinho se você acha que Corinthians e Palmeiras chegam iguais para esse derby de segunda-feira. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da expectativa para esse jogo, que vai ser o seu primeiro Corinthians e Palmeiras no comando da equipe.
Boa noite. Eu sinceramente acho que vai ser um jogo bom, disputado, jogado, porque as duas equipes jogam futebol, mas é um jogo entre dois rivais, né? E isso torna o jogo de mais concentração, isso faz com que as duas equipes tenham que se cuidar mais, né? Dificilmente você vai ver um jogo desse com muitos gols, né? Já aconteceu na história, mas não é muito comum. Eu acho que a equipe que estiver mais concentrada naquilo que tem que fazer, e eu espero que a minha equipe esteja, porque essa é uma das exigências, e eu acho que é por isso que o Corinthians melhorou tanto no campeonato, porque hoje nós temos muita concentração, a equipe está tendo o controle do jogo, então eu espero que para o Clássico também tenha, porque isso acaba fazendo da tua equipe uma equipe diferente, sabendo que do outro lado também tem uma equipe diferente, que tem chegado a finais de campeonato, que tem um bom elenco. Eu acho que vai ser um ótimo jogo para ser assistido. Obrigada, boa noite a todos que acompanharam pela Corinthians TV Play. Até a próxima. Valeu, obrigado, boa noite.